pensar nisso. E este que tudo criou, mandou seu Filho, e enquanto Jesus esteve aqui entre nós, nos ensinou através de parábolas. E são essas parábolas que nós estamos estudando. A sequência das parábolas do reino, onde em cada uma delas o Senhor nos ensina um pouco sobre o reino. E a semana passada e a parábola que nós vamos trabalhar hoje, são duas parábolas onde Jesus fala do valor do reino, né? Nós estudamos lá o grão de mostarda, a parábola do fermento, que nós vemos características muito importantes do reino, por ele ser algo intrínseco, por ele ser interno, individual, algo que vai crescendo, vai tomando conta de tudo. E agora, então, Jesus está trabalhando com os seus seguidores a importância do valor do reino. Então, a semana passada, o Rafael nos falou sobre o tesouro que estava escondido. E aquele que encontra o tesouro, então, vende tudo que tem, adquire aquele campo para que ele possa se tornar o dono daquele tesouro. E Jesus compara, então, esse tesouro que valia mais do que tudo que aquele homem tinha com o reino. E essa parábola que nós vamos estudar hoje, Jesus está comparando o reino a uma pérola de grande valor. Eu acredito que nenhum de nós aqui é um ourives, nenhum de nós aqui é especialista em pedras preciosas, né? Eu mesma acho que nunca nem vi uma pérola verdadeira, né? A gente vê as imitações, e algumas são lindíssimas, porque são imitações muito boas, né? Mas pérolas verdadeiras têm muito valor. E essa é uma parábola que foge um pouco daquele usual de Jesus, porque Jesus trabalhava muito os elementos comuns deles, né? O peixe, a agricultura, as coisas que eles viviam no dia a dia, né? Fazer o pão, o trigo, o grão de mostarda, tudo isso. Mas a pérola em si não era algo que era muito comum a eles, né? Provavelmente nesta época já, a pérola era algo de grande valor. E era muito utilizada por quem tinha muito dinheiro. Então, provavelmente, daquelas pessoas ali, pouquíssimas teriam uma pérola. Pode ser. Também tinha pessoas com poder aquisitivo alto que ouviam os ensinamentos de Jesus. Mas não era uma coisa do cotidiano delas. Mas, mesmo que você não tenha uma barra de ouro, você sabe que uma barra de ouro é algo muito valioso. Se alguém te oferecer uma barra de ouro, você não vai falar, espera aí, deixa eu pesquisar aqui na internet quanto está valendo a grama do ouro hoje, para ver se você quer ou não. Se for um presente, você vai aceitar muito feliz, sabendo que aquilo ali tem grande valor. Então, eles sabiam que era algo de grande valor, muito utilizado por mulheres que eram realmente muito ricas à época, né? Usadas no cabelo, usadas como joias, né? Usadas como brincos, porque já era uma prática do Império Romano usar todas essas coisas. As mulheres eram muito adornadas, né? Então, só aquelas mesmo que eram top dos tops que tinham pérolas. E ainda mais aqui nós vamos falar de alguém que tinha pérolas, mas ele encontra uma pérola de valor muito maior do que aquelas que ele já tinha. Tá bom? Vamos abrir, então, aí a nossa Bíblia em Mateus 13, ou você pode acompanhar ali na projeção. São 2 versículos apenas, então eu vou ler. Mas, se você quiser falar, você vai ter essa... Você pode falar, você pode me interromper, peça a palavra e alguém vai te trazer um microfone. Versículo 45, Mateus 13, 45. O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e, com o dinheiro da venda, comprou tal pérola. Na parábola do tesouro escondido, a gente tinha alguém que procurava um tesouro, porque ele encontrou este tesouro. E se era um tesouro, ele não estava ali, passei na estrada e vi, esse tesouro estava escondido. A parábola é de um tesouro escondido. E alguém que era o dono desse campo, mas não procurava por nada, porque ele nunca encontrou esse tesouro.
E aqui nós temos alguém que está procurando. Veja que a parábola nos diz que é como um homem, o reino é como um homem, um negociante, quer dizer, alguém que já tem coisas de valor, alguém que já tem conhecimento, mas permanece procurando pérolas da melhor qualidade. Essas duas parábolas nos levam a pensar num primeiro princípio, que é o quê? O que é que nós temos procurado? Diz o ditado popular que quem procura, acha. O que é que nós temos procurado? Aqui nós temos dois exemplos de pessoas que procuravam algo. Ainda que já tivessem coisas valiosas, elas permaneciam procurando algo. E o reino de Deus, às vezes, se manifesta a pessoas que, um tanto desavisadas, acabam se deparando com ele. Mas também se manifesta àqueles que, de fato, procuram. Tanto que você vai ver aí testemunho de pessoas que já haviam passado por N tipo de manifestações chamadas religiosas, até, de fato, se depararem com o reino. E eu acho que se aplica aqui. Ele já tinha encontrado boas pérolas, mas ele sabia que existia uma pérola muito superior àquelas com as quais ele já tinha se deparado. Até que então ele se depara com uma que ele sabe que vale mais do que tudo que ele tinha. Então, meus irmãos, isso é um desafio para nós procurarmos o reino. Inclusive para nós, que já recebemos Jesus, que estamos na igreja, o que é que nós estamos procurando? Nós estamos procurando nos achegarmos cada vez mais ao reino e deixarmos que o reino cresça dentro de nós. Assim como o fermento, né, que precisa de um tempo trabalhando dentro da massa para fazer com que a massa chegue ao ponto de estar levedada e possa ser assada, a formação de uma pérola é da mesma forma, né? Ela é um processo interno de uma ostra. Dizem que esse processo só acontece quando a ostra começa a se defender de algo intruso, né? Eu não vou usar isso exatamente para a gente desenvolver a parábola, porque primeiro eu não sei se realmente é assim. Mas eu penso que essa parábola quer nos ensinar mais do que isso. Além de ser um processo interno, isso é claro que é, mas de algo que está se formando de grande valor. Nós precisamos ser como este homem, que estava procurando algo de grande valor. E aí, nós precisamos ter a humildade de saber o quê? Que a inércia não existe. Não existe inércia na vida cristã. Cheguei aqui, está beleza, não preciso mais. Não vou mais orar, não vou mais estudar a Bíblia, porque o que eu já sei, já está bom. Lembra que há um tempo atrás a gente leu um versículo, Romanos 2, se eu não me engano, que nos dizia o quê? Não pense que você está certo em tudo. Coisa mais difícil para nós é assumirmos que nós não estamos certos. E na vida cristã, às vezes, a gente chega num ponto que a gente mesmo avalia a nossa vida cristã e diz, agora estou bem. Posso estacionar. Não dá para fazer isso, meus irmãos. A gente precisa estar sempre neste processo de busca, buscando ao Senhor, buscando crescer, buscando conhecer mais do reino, mais do reino, mais do reino. Não importa a nossa idade. A gente sempre pode se achegar mais a Deus. Nós temos um outro problema, que é que nós sempre achamos que aquilo que nós temos tem um enorme valor. Não é assim? E eu não estou dizendo que você deve desprezar aquilo que Deus te deu, não. Tá? Inclusive, eu sou uma pessoa que eu acho assim, o meu carro é o melhor, porque esse aí que Deus me deu e faz tudo que precisa. O outro tem um carro que vale 10 vezes o valor do meu carro. Amém. Para ele é o melhor. Para mim, esse aqui é o melhor. A minha casa está excelente.
E quando você começa, os meus filhos são os melhores, você pode ver defeito nos meus filhos, eu nem quero ver, embora eu sei que eles têm, mas o meu marido é o melhor, a minha igreja é a melhor, é assim, sabe? Por quê, gente? Não porque a gente tem que ser cego, mas porque a gente precisa aprender a ser grato e entender que tudo que Deus nos deu tem um grande valor. Mas nós também precisamos saber que todas essas coisas que Deus nos deu têm um grande valor, mas não têm o valor do reino. Existe algo muito maior, que é o reino. E o nosso problema é que, às vezes, nós achamos que tudo que nós temos tem um valor tão grande que eu não preciso de mais nada, eu não busco mais nada, e aí a gente não desenvolve espiritualmente. Sabe, quando você... Espero que você não faça isso. Eu pretendo não fazer quando finalmente eu conseguir aposentar. Sabe essas pessoas que aposentam, e aí o que elas fazem? Cadeirinha na calçada, lavando a calçada com água, a água está meio cara, muita gente abandonou essa prática, né? E varrendo folha na calçada. E a vida é isso aí, os dias se passam assim. Não é ruim? Não sou eu que estou dizendo, não. Os médicos dizem, inclusive, é ruim. Você não pode parar de aprender, você não pode parar de sonhar, você não pode parar de empreender na sua vida mesmo, tá? Não é tudo ganhar dinheiro nessa vida, não. Às vezes é só saber que o nosso cérebro continua trabalhando. A vida cristã é a mesma coisa. Então, primeira coisa, este homem tinha pérolas, conhecia e tinha pérolas de valor, mas ele sabia que havia algo de maior valor. Aquilo que ele tinha, embora fosse valoroso, não era o de maior valor. E a gente precisa ser grato pelo que tem, entender o valor que nós temos, mas saber que o Senhor tem um valor muito maior, né? Nós cantamos aqui que as muitas gerações rendidas aos teus pés, os que em ti se foram e os que hão de crer. Não para nunca, meus irmãos, não para nunca. Nós somos só um grãozinho de areia nessa... Não para nunca não, um dia vai parar, né? No Maranata vai parar, né? Nós somos um grãozinho de areia nisso daí, né? Buscando ao Senhor, tentando nos achegar ao Senhor. Sabe quando que a nossa perspectiva de vida muda? Quando nós somos confrontados com situações que a gente não imaginava. Você acha que a coisa mais maravilhosa da sua vida... Vamos usar o carro como exemplo. Brasileiro gosta muito de carro, né? Então vamos usar como exemplo. A coisa mais maravilhosa da sua vida é aquele carro de R$500 mil que fala que Deus te deu. Dirige sozinho, aquela coisa linda com a qual você pode sonhar, não é isso que eu estou condenando, tá? Só não se endivide para isso, mas até que o dia que você faz um exame e o médico te dá um diagnóstico que você nunca esperou ouvir. E sabe o que aquele carro vale para você? Nada. Porque tem remédio que custa no mês mais do que esse carro. Então, a sua perspectiva muda totalmente. E o valor daquilo que você tem muda totalmente. Totalmente. Parece absurdo pensar que existem remédios. Eu nem vou saber dizer qual seria o valor mais absurdo. Paulo sabe disso muito melhor do que eu, né? Um remédio que uma caixinha que dá para um mês possa custar R$500 mil. 300, Paulo, é o mais caro? 300 mil, estou me corrigindo. Eu fiz há pouco tempo para minha sobrinha, que tem uma síndrome bem rara, uma ação judicial para conseguir o medicamento. O medicamento dela custa R$140 mil e dura um mês. E aí, nessa hora, você para e pensa, se eu vender esse carro de 500 mil, eu compro, se for o de 300, não dá para 2 meses de remédio. E aquilo que valia tanto, passou a não valer nada. Mas o reino... Não importa a circunstância, o reino nunca vai ter o seu valor modificado. O reino continua valioso. Na tristeza ele é consolo, na alegria ele é gratidão, ele é salvação, é esperança, é tranquilidade que nós vamos cantar no céu, santo, 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 não é só aqui na terra.
Então, as parábolas que falam do valor do reino nos levam justamente a quebrar os nossos paradigmas sobre o valor do que nós temos. Por isso que você vê pessoas que têm tão poucas coisas e são tão felizes, porque entenderam o valor do reino. E outras que têm tanto, mas tanto aos nossos olhos humanos e são infelizes. Por quê? Porque o valor daquilo que elas realmente consideram está naquilo que não pode suprir tudo que nós precisamos e sonhamos e espiritualmente precisamos. É só o reino que pode. Só o reino que pode. E esse segundo passo, tanto na parábola do tesouro escondido, quanto na parábola da pérola, é o quê? Entender o valor do reino. Muitas pessoas ficam uma vida inteira na igreja sem entender o valor do reino. E aí eu vou contar uma coisa para você. O que tem valor não é o cargo que você ocupa. Não é. O que tem valor não é o trabalho que você faz na igreja. O que não tem nenhum valor é essa necessidade que às vezes nós temos de sermos reconhecidos pelo que nós fazemos. O que eu já conheci de gente frustrada na igreja, porque a pessoa está esperando o quê? Reconhecimento. Nós precisamos entender o valor do reino. O que é que tem valor de verdade? O que tem valor é isso que nós cantamos hoje. Que Jesus nos resgatou numa cruz. É isso que tem valor. Por quê? Porque eu sou tão boazinha e dou aula na IBD? Não. Porque você é tão bonzinho e você não adultera? Não. Porque você é um crente da hora e você não rouba ninguém? Todas essas coisas têm que ser consequências do reino que opera em nós. Mas o que efetivamente tem valor é que eu e você estávamos condenados ao inferno. E a nossa alma imortal vai viver uma eternidade com Cristo, pelo sacrifício que foi feito na cruz. Sem que eu e você pudéssemos fazer nada por isso. A não ser vivermos o reino e deixarmos o reino operar em nós e abandonarmos a vida de pecado e crescermos cada dia mais. Pelo reino desenvolvendo em nós. Você lê 2 versículos e pensa assim, gente, é só uma pérola. E olha quanta coisa que Jesus ensina com uma pessoa que está buscando uma pérola de grande valor. Qual é o grande valor que você está buscando? Qual é? Eu vejo tantas pessoas tão preocupadas com que os filhos tenham uma quantidade de brinquedo que nenhuma criança vai brincar com aquilo. Né? Quem é da minha faixa etária assim, sabe que a gente ganhava no ano, quem tinha uma situação melhorzinha ganhava 3 brinquedos no ano. Aniversário, Dia das Crianças, Natal. Se ganhava 3, porque tinha ano que nem dava para comprar os 3. Primeiro porque brinquedo era caro, as prioridades dos nossos pais eram outras. E eles não tinham condições também. Hoje, com a nossa amiga China, que não sabemos se é tão amiga assim, brinquedo inundando. Você vai na casa que tem criança, tem mais brinquedo do que uma creche. E as crianças nem sequer ligam para aquilo. Porque, óbvio, tudo que você tem demais, você desvaloriza. E aí as pessoas estão preocupadas que as crianças tenham roupas perfeitas, brinquedos até não poder mais, escola, e é bom você se preocupar com escola, claro, escola o mais caro possível, mas não estão preocupados se estão ensinando para os seus filhos o reino. Pais que não têm tempo, pagam 1000 assinaturas de extremo nas casas, né? Os mais diferentes. Mas não tem tempo para ler a Bíblia com o filho, não tem tempo de fazer uma oração com uma criança. Eu tenho uma amiga muito querida, católica e espírita, porque os católicos, alguns têm essa coisa de conjugar as 2 religiões, né? Mas ela é uma pessoa muito querida, me é muito cara.
E ela, um dia a gente conversando, a gente sempre conversa muito sobre muitas coisas, e ela me falou assim, eu leio a Bíblia com a minha filha todos os dias, desde que ela nasceu. Ela pode não estar entendendo nada, porque ela ainda é pequena, mas eu sento do lado dela e eu leio a Bíblia e eu rezo com ela. E eu, ouvindo isso, pensei, gente, ela está melhor que muito crente. Não que ela não seja crente em outro sentido, né? Vamos mudar essa palavra. Melhor do que muito evangélico. Porque às vezes nós estamos buscando tantas coisas e não estamos buscando a pérola de maior valor. O que os nossos filhos precisam e o que os nossos netos precisam, fica deixa porque eu vou ser vó, é que a gente ore com eles, que a gente leia a Bíblia, que a gente ensine. Não é que a gente encha a casa de coiseiras que não vão valer de nada. E às vezes você põe a criança na frente daqueles desenhos que não ensinam nada, aqueles videozinhos lá, não sei nem qual é o sentido daquilo, né? Mas não tem tempo para ler uma história, não tem tempo para pegar um... Gente, tem cada livro infantil que ensina histórias bíblicas, conceitos bíblicos, tem coisas lindíssimas. Você pegar Max Lucado, você pode ter aí as suas críticas com relação a ele, mas a coleção infantil do Max Lucado tem coisas belíssimas. Belíssimas. Tem um livro dele que chama Por que eu te amo. Você pode ler aquilo ali 1000 vezes para a criança, e 1000 vezes você vai ter algo novo para ensinar para ela sobre o amor de Deus, só com aquele livrinho. A historinha do peixe que brilha, eu nunca esqueci essa história. Porque eu pensei, meu Deus, quando alguém escreveu isso aqui para uma criança, falando de um peixe que brilhava no fundo do oceano, como ele conseguiu fazer a criança entender que Jesus esteve aqui e ele brilhou entre os homens, exatamente como a Bíblia nos ensina. E por aí vai. Então, meus irmãos, a pérola de maior valor é o reino, que nós temos que incutir na nossa vida e na vida daqueles que nós podemos fazer isso. E os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos netos, os nossos parentes, as pessoas com quem nós conversamos, são pessoas a quem a gente pode ajudar a entender que existe uma pérola de maior valor. Porque muitas pessoas nem sequer entendem isso. Que existe uma pérola de maior valor. Uma pérola que supera o valor de tudo que a gente tem ou não tem. Porque muitas pessoas são frustradas também pelo que não tem. E aí ficam buscando o que não tem, sempre frustradas, quando esse buraco aí pode ser suprido pelo reino em nós. Pelo reino em nós. Quando você quiser falar algo, por favor, levanta a mão. Você viu que eu sou um pouco empolgada. Aí eu embalo e eu esqueço, às vezes, de parar e dizer, gente, alguém gostaria, mas levanta a mão, tá? Você é bem-vindo a participar, não se preocupe, tá bom? Quando a gente entende o valor do reino e começa a buscar o reino e se aproximar do reino, o nosso coração muda. É tão incrível aquilo que Deus faz em nós, que nós não precisamos fazer a obra. Porque a palavra diz o quê? Que aquele que começou a boa obra em nós, é fiel para completá-la. Quem é que faz a obra? Nós? Não. O nosso papel é buscar ao Senhor e abrirmos o nosso coração para o reino. E quando nós fazemos isso, o nosso coração começa a mudar. Quantas coisas eram importantíssimas na sua vida e hoje você olha e pensa, isso não tem valor nenhum, porque Deus foi trabalhando no nosso coração. Quantas coisas te afetavam tanto, a Sueli que é a palavra, amor. Quantas coisas afetavam tanto você e hoje você olha e pensa, isso não tem valor nenhum. Não tem. Quando eu me formei, quando você termina direito, passa na prova da OAB, o que todo mundo espera de você, sabe o que é? Que você fique rico. Eu estou advogando há 30 anos e não fiquei ainda. Eu tenho alguma frustração quanto a isso? Nenhuma, meus irmãos. Sabe por quê?
Porque logo que eu me formei, nessa coisa de, essa coisa que você precisa ficar rico, eu tive algumas incursões pelo direito penal, coisa pequena. Mas na primeira vez que eu acompanhei uma pessoa num depoimento, numa delegacia, e até foi a pedido do advogado com quem eu trabalhava, porque esse rapaz era filho de uma pessoa da igreja dele e tal. A primeira vez, eu saí de lá e disse, se para ficar rico isso aqui vai me custar a minha fé, o meu compromisso com Cristo, o meu caráter, eu não quero isso aqui para mim, não vou ficar rica nunca. Depois, a pedido de uma pessoa, eu fiz uma liberdade provisória para uma pessoa de uma cidade pequena aqui perto. E aí eu vivi uma experiência que eu falei, Deus. Muito bem, esse rapaz tinha... Sueli, já te dou a palavra, desculpa, viu? Vou só terminar essa parte aqui. Esse rapaz tinha matado uma pessoa, que era um traficante, que o ameaçou no estabelecimento comercial dele, e ele, para se defender, ele matou essa pessoa. Só que ele tinha um mandado expedido de prisão em São Paulo. E aí ele brigou com a esposa, na cidade onde ele estava, ele tinha um sitinho lá, ele vendia verdura, todo mundo conhecia ele. E na briga com a esposa, ela falou assim, eu vou te denunciar e vão te prender. Ele não bateu nela nem nada, foi discussão. E ele falou assim, não, você não vai porque eu vou me entregar. E foi para a delegacia, essas coisas dessa macheza que às vezes baixa nas pessoas, assim, sabe? E chegou lá e falou para o delegado assim, eu vim me entregar porque tem um mandado de prisão expedido contra mim. Mas é uma cidade muito pequena, todo mundo conhecia ele já estava há anos ali, né? E aí o delegado falou assim, fulano, vai embora, vai. Que se eu abrir esse sistema aqui e tiver alguma coisa, não tem volta, eu vou ter que te prender. E ele, achando que a mulher ia denunciá-lo, e aí ele ia ser preso por causa da mulher dele, ele pegou e falou, não, pode olhar. E, de fato, tinha um mandado de prisão expedido, e ele foi preso. Aí me pediram para fazer a liberdade dele, não sei o quê. Combinei lá um valor muito pequeno, tal. E aí fui ter acesso ao processo, e realmente até o promotor público estava pedindo a absolvição dele, porque foi realmente legítima defesa, a pessoa a quem ele matou era um traficante de drogas com várias condenações, era uma situação que tinha acontecido no bairro, porque eles fizeram um quebra-mola na rua por causa da escola, e os traficantes tinham proibido de fazer, porque era rota de fuga. Isso em São Paulo, tá, meus irmãos? Não é aqui em Londrina, não chegamos nesse ponto, não. E aí, como ele e os vizinhos fizeram essa lombada, contrariando a ordem, esse cara tentou matá-lo, e aí ele revidou e matou a pessoa. Aí saiu a liberdade, saiu a liberação dele, né, o alvará de soltura e tal. Aí a pessoa que me indicou ele falou assim, não, nós vamos lá na propriedade dele, eu te pago esse valor, X lá que tinha combinado, no fim foi muito menos, e eu vou lá e eu acerto com ele o que eu vou pegar lá dos animais que ele tem em pagamento. Meus irmãos, eu fui lá. Nunca vou me esquecer disso, porque isso me deu uma lição de vida tão grande. Ele tinha um sitinho, assim, muito pequeno, acho que era meio alqueire, todo arrumadinho, todo organizadinho, porque ele vendia verdura, então tudo bonitinho, tudo tal, né? Galinha lá, uns porcos tal. E aí, essa pessoa com quem eu fui junto, não, tal, eu vou levar então os porcos. Eu falei, não, mas isso aí não é a matriz dele? Não, é a matriz, mas eu já combinei com ele, não sei o que, era o casal de porco lá. Eu falei, não, mas por mim eu não preciso nem receber isso aí, pode deixar. Não, mas como essa pessoa é que tinha intermediado tudo, eu nunca nem cheguei a ver esse rapaz, a não ser nesse dia, né? Não, já está tudo combinado com ele. Muito bem. Eu fiquei arrasada com aquilo, arrasada. Aí, quando eu estava indo embora, essa pessoa ainda virou para mim e falou assim, desse jeito você nunca vai ficar rica. Porque o fulano lá, ele pega o caso, não sei o quê, vai na propriedade da pessoa, não importa se é galinha, porco, boi, o que for, mas ele recebe, por isso que ele está rico. E aí eu pensei, Deus, se esse é o custo, não vale a pena.
O custo, meus irmãos, para a gente, às vezes, atingir algo que disseram para... Eu não estou dizendo que você não pode querer ficar rico, nem que você não pode ficar rico. É claro que você pode. Deus te abençoe, tá? Mas qual é o custo do que você tem sonhado? Qual é o custo daquilo que as pessoas têm dito para você que você tem que conseguir? Qual é o custo? Sabe esse negócio de tudo você pode, tudo você consegue, pensamento positivo, neurolinguística e nananana? Não é assim. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Isso que é o mais importante. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Qual é o custo daquilo que nós temos sonhado? Será que isso que é o sonho do nosso coração está sobrepujando o valor do reino? Vai te custar comprometer o seu serviço a Cristo? Vai te custar comprometer o seu chamado? Comprometer o seu compromisso cristão? Qual é o custo? E quando eu estava lendo isso, que Deus vai mudando o nosso coração, talvez a Nídia adolescente que pensava assim, não, eu vou fazer uma faculdade, eu vou viajar o mundo, eu vou ganhar dinheiro. Talvez para aquela menina tudo isso aí fosse aceitável, mas conforme você vai caminhando e aprendendo de Deus, e o Espírito Santo vai trabalhando em você, por mais que eu ainda tenha milhões de coisas para aprender e quase tudo para melhorar, o seu coração começa a mudar. E em algumas situações você tem que dizer, não vale a pena. Não vale. O que isso aqui vai me custar? Porque às vezes nós fazemos conta do dinheiro, mas não fazemos conta do custo do nosso comprometimento como cristãos. E agora, finalmente, vou deixar a Sueli falar. Fala, Su. Ai, foi tão abençoadora a palavra, né? Tá mexendo com a gente, mas teve um momento que você falou sobre valor. Eu tenho dado valor e me veio à mente. Eu ganhei algumas moedas antigas e observei tudo aquilo e disse assim, que valor tem? Né? Eu não sabia, não conhecia. E aí me veio à mente, às vezes, a gente tem algo que pode ser de valor, mas a gente não tem o conhecimento. Por isso é importante a escola bíblica dominical. Vim buscar o conhecimento para poder negociar essa palavra. Como é que eu vou sair dizer isso é muito bom? Né? Era um negociante. Né? Nós somos representantes disso, desse algo de valor. Né? E aí eu não conheço como é que fica. Aí me veio isso à mente. Oséias 4:6 fala sobre conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Esse conhecer ao Senhor não é eu quero conhecer Deus, mas tudo que envolve Deus, né? E João fala que importa que ele cresça e que eu diminua. Eu passei, pastor, esses dias uma música que fala sobre ostras feridas. Elas produzem pérolas maiores. Pérolas de... queira ou não queira, nós também renunciamos muita coisa. Pelo reino. Porque nós amamos o Senhor e renunciamos pelo reino. Isso às vezes causa alguma dor na gente. E é assim que a outra acontece. Quando ela é mais ferida, ela se protege, criando uma pérola melhor ainda, né? Que é a pérola de grande valor. É aquela história. O rapaz da nossa última parábola que compra o campo, ele vendeu tudo que ele tinha. Esse aqui vendeu tudo que ele tinha. E, às vezes, quando a gente se desfaz de tudo que nós somos, a gente pensa que está perdendo algo, para depois descobrir que a gente não perdeu nada. Foi sempre algo de valor muito maior, muito mais precioso, né? E nós aprendemos muito com Jó, porque Jó passou, meus irmãos, você sabe a história de Jó, né? Todo o sofrimento, perder tudo que ele tinha, doente. Só quem ficou ali com ele foi a esposa dele. E qual foi a conclusão de Jó ao final? Antes eu te conhecia de ouvir falar. E Jó era religioso, era correto, sacrificava ao Senhor, tudo. Depois de toda a aprovação, o que ele diz? Mas agora os meus olhos te veem. Sempre há mais para a gente aprender. O reino é algo que cresce, é algo que faz com que a gente
cada dia mais se aproxime de Deus e possa viver as maravilhas de Deus para nós. Não é? A Sara quer o microfone, meu bem. E aí, meus irmãos, nós precisamos lembrar também que nós, às vezes, não conseguimos parar para entender o valor do reino. É tão fácil, às vezes, a gente abandonar tudo aquilo que Cristo quer operar em nós para buscar outra coisa, porque nós não compreendemos o valor daquilo que nós temos. Ou não queremos nos comprometer de fato com o reino e deixar que ele opere em nós, que Cristo opere em nós e o seu reino cresça em nós. Fala, Sara. Você falou sobre mudar a nossa perspectiva, né? Nós passamos por isso. A gente pensava, tinha nosso filho, e a gente pensava em deixar coisas para ele. Sonhava a gente adquirir um terreno para construir uma casa para ele. E sonhava muito em relação a ele, deixar herança, né? E a partir do momento que Deus o levou, e a gente viu como que é perder uma pessoa, perder quem você ama muito, mudou. Né? A gente não quer mais saber de herança, a gente não tem mais aquele terreno lá foi vendido porque perdeu o sentido. Então, a gente realmente muda e começa a confiar mais em Deus, a buscar mais em Deus, e ver que o que importa mesmo é procurar o reino. Isso importa muito mais. E apesar dessa circunstância que vocês passaram, que é perder o que se há de maior valor, né? O que se tem de maior valor, o valor do reino não mudou, né? Porque é o reino que opera em nós, né? O reino. Vamos ler um texto e vamos falar de uma pessoa. Marcos 10, 21 e 22. Quem gostaria de ler para nós? Marcos 10, 21 e 22. Não achei ainda, peraí. Andrei, nos ajude aí projetando Marcos 10, Marcos 21 e 10, 22. 21 a 22? 21. Vou ler. Com amor, olhou para o homem e disse: ainda há uma coisa que você não fez. Vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ao ouvir isso, o homem ficou desapontado e foi embora triste, pois tinha muitos bens. Todos nós conhecemos bem esse texto, que é o texto do chamado jovem rico, né? Que chega para Jesus e diz: olha, Jesus, o que me falta, né, para eu herdar a vida eterna? Porque eu sou muito bom, eu faço tudo certinho, eu cumpro os mandamentos, olha, eu sempre andei direitinho e tal. Aí Jesus diz isso para ele, fala: falta uma coisinha para você, vende tudo que você tem e me segue. O problema dele era ter as coisas que ele tinha? Não. Mas quando Jesus diz, vende o que você tem, dá aos pobres, não é porque Jesus era comunista, viu, meus irmãos? Não repita essa bobagem, não. É porque Jesus estava ensinando aquele rapaz e nos ensinando onde deve estar o nosso coração. Agora você vende isso aí, dá para os pobres e me segue. E aí a palavra diz que ele se entristeceu e se retirou. O que é que tinha mais valor para ele? O reino, que ele acabava de encontrar em Jesus, ou o que ele tinha? Que difícil, né? Abrir mão daquilo que se tem para servir a Jesus. Que difícil a gente empenhar de fato a nossa vida para servir a Jesus. Que difícil a gente renunciar a coisas que esperam da gente e as coisas que talvez o seu coração carnal almeja para se manter em santidade de vida.
Mas a gente precisa fazer isso, meus irmãos. E é o Espírito Santo que nos capacita a fazer isso. Porque Deus é tão bom conosco que é Ele mesmo que opera isso em nós. Ele mesmo. E a gente para de viver esse sentimento de perda, para viver esse sentimento de que Deus é santo e que nós fazemos parte daqueles que se foram em Cristo e daqueles que estão crendo na nossa época e crerão depois de nós. A multidão dos salvos, né? Que coisa fantástica isso, né? Então, esse rapaz é um rapaz que encontrou a pérola de maior valor. E, diferente desse negociante da nossa parábola, ele não estava disposto a vender tudo que ele tinha para ficar com esta pérola de maior valor. Para ficar com este tesouro, ele não estava disposto. E, às vezes, nós nos apegamos em tão poucas coisas para perder a disponibilidade de ficarmos com a pérola de maior valor. Às vezes a gente cogita abandonar o Senhor por coisas tão pequenas, por insatisfações tão pequenas. Passa a viver uma vida dupla, e é uma vida que não agrada a Deus, porque a nossa vida só é dupla aos olhos humanos, porque Deus tudo vê, tudo sabe, conhece o que você pensa, o que você sente. Então não há duplicidade. Ele sabe muito bem qual é a vida que você está vivendo. Por coisas pequenas, a gente se afasta do reino. Mas já em Filipenses 3:8, nós vamos ter uma postura totalmente diferente quanto a isso. Filipenses 3:8, quem pode ler para nós? Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar Cristo. Que versículo é esse, não? Quando Paulo nos escreve que todas as coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus. Será que nós podemos dizer isso? Que todas as coisas se tornam insignificantes para nós. E nós passamos a considerar menos que lixo para poder ganhar a Cristo. Não que o que você faça te leve a ganhar a Cristo, mas porque a obra de Cristo operando em você te faz abandonar todas as coisas. E às vezes nós estamos tão distantes do reino por coisas que nós nem sabemos o que é. Nem sabemos. É muito triste, meus irmãos, quando a gente vê como a prioridade das pessoas se perde ao longo do caminho e quais são os custos dessa perda de prioridade. Quantos divórcios acontecem, inclusive em lares cristãos, porque as pessoas simplesmente perdem a perspectiva e enlouquecem. Enlouquecem. Os nossos olhos ficam cegos, a nossa mente fica totalmente comprometida. Olha, a Bíblia nos fala assim, de tudo que se deve guardar, guarda o quê? Teu coração. Quando ela está dizendo isso, está se referindo à nossa mente. De tudo que se deve guardar, guarda a tua mente. Por quê? Porque é muito fácil o inimigo nos enganar. Se nós dermos brechas, meus irmãos, a nossa mente fica totalmente embotada e a gente não enxerga as coisas mais como deveria. Nós precisamos buscar o Senhor, nós precisamos guardar a nossa mente, guardar o nosso coração, porque isso é o que a palavra nos ensina. Para que a gente não perca o foco da pérola de maior valor, como o jovem rico fez. E assim como Paulo nos ensina, a gente possa
Entender que todas as coisas são insignificantes para nós ganharmos a Cristo. Pastor, quer falar? Eu queria, Nídia, destacar um ponto que eu vejo nessa parábola muito interessante, que é a questão da beleza do reino, né? A beleza disso. Tem uma música que eu tenho usado nos meus momentos de oração, que ela fala assim no refrão: qual a beleza que existe em ti que eu ainda não vi? E ela nos desafia a ver isso, né? A beleza que há em Cristo, a beleza que há em Deus, a vermos como isso é precioso, não do ponto de vista de quanto isso vale, mas do ponto de vista de quanto isso é belo. E acho que talvez a maior diferença entre a parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor seja essa. O tesouro, ele é precioso pelo que ele vale, pelo valor dele. A pérola é pela admiração. Aquele homem era um colecionador de pérolas. Ele percebe que aquela pérola era mais bonita do que as outras, era mais perfeita do que as outras, era algo pelo que valia a pena ele ter. Então é uma ideia tipo de colecionador, né? Já viu aqueles colecionadores que tem como preciosidade uma coisa que para mim não vale nada, mas que na cabeça dele, aquilo ali, ele entende um valor por trás daquilo, que é muito maior do que o valor que as outras pessoas conseguem entender. Então, acho que uma das reflexões que a gente pode tirar dessa parábola é também isso. A preciosidade, a beleza que há no reino de Deus, a perfeição que ele é, e como vale a pena a gente abrir os nossos olhos para enxergar essa beleza. Até no ponto de vista de uma ideia de contemplação, né? Ao longo da história do cristianismo, nós tivemos muitos períodos em que haviam cristãos, irmãos nossos, que se davam muito à prática da contemplação, que é necessariamente a ideia de você conseguir meditar tanto na obra de Deus, no que Deus faz, que a sua mente começa a entender a beleza disso, como isso é perfeito, como isso é maravilhoso. Então, nessa mesma canção que eu tenho usado nas minhas orações, o refrão dela fala assim: Cristo é tudo que Deus pode nos dar, e toda a beleza está nele. Então, nós precisamos abrir os nossos olhos e enxergar essa beleza em Cristo. Não apenas a instrumentalização da fé, né? O que Cristo pode me dar, o que Cristo pode fazer, a vida eterna, que é uma bênção, a presença de Deus todos os dias, que é algo que nos agrada, a certeza de que Ele está cuidando de nós em nossas lutas, mas, de fato, assim, a beleza dEle, o prazer de ter Ele conosco, de enxergar em Cristo quem Ele é e nos encher o coração de graça por isso, né? Então, acho que essa parábola nos traz um pouco disso, e eu achei interessante a gente poder destacar também esse aspecto, né? É um ponto muito interessante mesmo, porque eu não tinha pensado nisso, né? Se você pensar bem, as pedras preciosas valem pelo quê? Pela sua beleza. O que você faz com uma pérola? Fora negociar, né? Mas é a beleza, né? O que você faz com diamante? É a beleza. O que você faz com uma safira? É a beleza. Eu e Josias fomos conhecer a Ametista do Sul, e a Ametista do Sul, como o nome diz, extrai a ametista, né? E um dos pontos turísticos lá é a igrejinha católica no centro, que ela é totalmente forrada de ametistas por dentro. O púlpito é um negócio maravilhoso, todo de ametista, e as paredes são cobertas de ametista. Não é uma pedra que tem tanto valor. Na verdade, o valor está quando você extrai aquele geodo inteiro, né? Aí ele tem um valor muito grande. Mas se ele se quebra, já não tem tanta coisa. Muita coisa que você vê aí é de ametista, né? Mas a beleza, meus irmãos. Pensa uma igreja toda forrada em ametista. A beleza. E esse ponto que o pastor destacou é realmente muito interessante, né? A beleza da santidade de Cristo, a beleza da glória de Deus, né? E Deus fez coisas belíssimas, belíssimas, que refletem um pouco assim da beleza de Cristo, né? Da beleza do reino. Ok. Alguém gostaria de dizer algo finalizando esta aula? Rafael. Ô, Nídia, me chama a atenção aqui, eu sei que esse não é o texto base, né? A gente está falando da parábola, mas aqui diz assim, Marcos, que quando Jesus interpola o jovem, a palavra diz que Jesus o amou, né? E
coloca assim, porque às vezes a gente coloca as nossas impressões, acho que Jesus brada, talvez tenha feito isso, mas assim, essa questão do amor, né? De amá-lo, mesmo ele dando essa resposta, Jesus conhecendo o coração. E assim, diante disso, talvez para os jovens, talvez para aquele que não tenha amadurecido na fé, ele precise reconhecer, em determinado momento, que na sua caminhada, talvez o Senhor lhe peça coisas para revelar que o coração dele talvez esteja mais voltado para uma coisa, para um bem, do que necessariamente para o reino. E daí, diante disso, talvez a gente tenha duas respostas, né? A gente precise primeiro reconhecer diante do Senhor que aquilo é um ídolo para nós. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que caminhar com Deus, e daí eu acho que eu vejo a importância do discipulado, que é caminhar junto com alguém que me ame, como a de Jesus diz ali, né? Jesus o amou, considerando a juventude desse rapaz, e a juventude tudo é muito mais atrativo, parece mais atrativo do que necessariamente ter uma vida com o Senhor, né? Muito porque é voltado nos prazeres imediatos, enfim, né? no custo que se tem. Mas eu creio que essa necessidade de que talvez, de fato, naquele momento, aquele cristão não seja capaz de abrir mão de algumas coisas, mas ele não abandonar, como esse jovem fez, virar as costas e falar assim, olha, isso aqui é para um super cristão, e eu não sou um super cristão, então é melhor que eu me afaste, eu não sou capaz de doar a minha vida. Às vezes eu vejo naqueles testemunhos missionários, né, como algumas pessoas são capazes de fazer isso, a gente acaba se comparando, se fosse eu, será que eu teria essa coragem, essa capacidade? E às vezes a gente permite nessa fragilidade os ataques do diabo, enfim, e a gente vai se comparando e vai se esmorecendo e vai se enfraquecendo. Então acho a importância de você sempre caminhar com alguém que te ajude e que talvez reconheça que nesse momento você não é capaz mesmo, mas eu vou orar com você, eu quero te apresentar essa pérola de grande valor, até que Deus trate isso no seu coração e você, por você mesmo, seja capaz de entregar todas as coisas. Mas não da gente se fechar em nós mesmos e falar, eu não sou um super crente, isso aqui é para outro tipo de cristão, então vou deixar essa questão aqui de igreja, porque eu não sou capaz de fazer o que essas pessoas fazem. Então acho que caminhar junto para que hoje, Senhor, eu preciso ser sincero e não consigo te entregar isso. E estou sendo sincero diante do Senhor, mas eu quero que o Senhor trabalhe isso em mim, que o Senhor me molde, que use pessoas para que um dia eu consiga amar o Senhor acima de todas as coisas. Então, só isso. Pastor Sinésio, amor. Essa ideia do supercrente é tão equivocada, né? Na verdade, são só pessoas que entregam tudo e pessoas que não entregam tudo, né? E que persistem na caminhada, né? E entendem que um dia, com a glória de Deus, vale mais que 1000 em qualquer outro lugar. Pastor Sinésio. As parábolas do reino têm uma beleza tremenda. Sempre você medita e eu medito num reino que eu não consigo ver fisicamente. E aí eu tenho que buscar fé, buscar palavra. E o evangelho é evangelho do reino. A mensagem que se tem no evangelho é do reino. Então, quando você lê o evangelho, lê as escrituras, você está ouvindo uma mensagem do céu, do reino. Outra coisa interessante é que eles abrem mão de tudo que tinha, né? Vendeu tudo que tinha. Só depois que encontrou o reino que abriram mão. Eu sei que isso é um processo em nossa vida. À medida que a gente vai percebendo o tamanho do reino, que está crescendo em nós, na igreja, a gente vai abrindo mão. E não é fácil abrir mão de coisas que a gente vê de grande valor aos nossos olhos materiais, não é verdade? E aí eu percebo que a beleza do reino e o poder dele é que ele atua em nós e no meio de nós. E não é fácil perceber o reino atuando. Então a gente precisa de buscar muito ao Senhor, buscar o reino, para perceber a atuação dele em nossa vida, em nossa casa, no ministério que se tem e na própria igreja. Isso é possível, porque Jesus falou assim, olha, o reino está em vocês, no meio de vocês. Então,
pode perceber pela fé, pode ver a ação e o poder dele através dos dons do Espírito, né, Nídia? Isso, quando a gente começa a ver, a gente começa a falar, olha, tem algo real no nosso meio, tem o reino de Cristo. Só isso. Excelente, é isso mesmo. Quero chamar o pastor Felipe. E que fique o desafio para o seu coração de pensar. O Paulo quer dar uma palavrinha. De pensar. Você tem buscado essa pérola de maior valor? Quanto você está disposto a entregar quando encontra essa pérola? Porque o reino está aí. Fala, Paulo. Então, estão me ouvindo? Também tenho meditado ouvindo uma música que é Primeira Essência, né? E tem uma frase nela que eu gosto muito, que diz assim, que os meus olhos nunca percam o brilho do primeiro amor por ti. Muitas vezes nós já olhamos esse tesouro, conhecemos ele, mas aos poucos esse brilho nos olhos vai se apagando, né? Então é isso, né? Que a gente possa cada dia mais buscar relembrar desse tesouro que nós encontramos, que nós fomos, né, impactados por esse grande tesouro. Não esquecer a beleza, né, desse tesouro que a gente tem, né? Isso é verdade.